Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Grandourados e também pela transmissão da TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Minha gratidão ao Rubens, diretor aqui da TV Grandourados, a Roseli, a toda a sua equipe. Nossa gratidão também a você que nos acompanha, né, em todo o Brasil, através desse programa. Nossa gratidão pela sua companhia. E hoje eu quero deixar um abraço aqui muito especial para os nossos telespectadores do estado do Maranhão. Nossa gratidão pela sua companhia e grande abraço para todos vocês aí no estado do Maranhão. Também quero deixar um convite para você que acompanha o programa Mato Grosso do Sul em Foco para vir a Mato Grosso do Sul conhecer esse belo estado. E vindo, conheça a nossa capital, Campo Grande. Campo Grande é uma das lindas capitais do nosso país e você está convidado a vir conhecer esta bela cidade que é a capital aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Chegando lá você vai conhecer o Aquário do Pantanal, que é uma das grandes mostragens das espécies aqui do Pantanal sul-mato-grossense, tá bem? Fica o convite aí para você e para sua família, coloca no seu calendário e na sua agenda uma próxima viagem aqui pelo Mato Grosso do Sul. E não saia daí que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a alegria de ser igreja e como que Deus preserva a sua igreja no mundo, tá bom? Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Touraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você uma reflexão sobre a importância da igreja no mundo. Muitas pessoas acham que não há, assim, a igreja não faria falta no mundo se ela fosse retirada. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16 dizem assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, crido no mundo, recebido na glória. Eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre a igreja. O que é ser igreja? Muitos pensam que a igreja nasceu aí no 3º século, 2º século. Não. Que a igreja produziu a Bíblia. Não, nada disso. A igreja é muito antes de todos esses episódios. Na verdade, quando nós pegamos a Bíblia, as raízes da igreja já estão lá em Gênesis. Quando a queda do homem, Deus então condenou o pecado duramente e disse assim, um pré-anúncio do Evangelho, lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, há um proto-evangelho ali, e é o embrião da igreja nascendo ali, uma promessa de Deus que daquela
miséria que o pecado havia submetido à raça humana, ele traria uma redenção. Ele haveria de redimir um povo. E esse povo, mais tarde, Deus refaz esta aliança, ou renova esta aliança, ampliando, dando um capítulo novo desta aliança com Abraão. A Bíblia diz que todos que têm fé em Cristo Jesus são parte da descendência espiritual de Abraão. Isso aqui foi o grande dilema do primeiro século, quando depois da morte, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus, e Jesus então fala: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus agora traz um capítulo, uma nova era na vida da igreja. Mas Paulo vai explicar isso falando assim, como que os gentios que não são descendentes na carne de Abraão, não são judeus, não fizeram parte ali daquela primeira aliança, aquela primeira etapa, né? A aliança é uma só, mas a primeira etapa da aliança instituída por Deus lá com o nosso patriarca Abraão. Aí Paulo vai explicar: olha, a descendência de Abraão são os da fé. Se você crê em Cristo, o descendente, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você se torna descendente de Abraão pela fé em Cristo. Então, por isso que Abraão é chamado do nosso patriarca, o pai da fé. E ele é o pai de todo aquele que tem fé em Cristo como seu Salvador. Então a igreja, ela volta lá nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E a igreja sobreviveu nesse período na família desses patriarcas. Mas era o embrião da igreja. Então a igreja não é um projeto aí do primeiro, segundo, terceiro século. A igreja mais antiga é a AB porque está lá no terceiro século. Não. A verdadeira igreja de Cristo, ela compõe dos irmãos do Antigo e do Novo Testamento desde sempre, desde a promessa de Deus lá no Éden. Depois ela é fortalecida em Abraão, e a descendência de Abraão, Deus tem um tratamento especial porque dele viria o Cristo. Reforça com Davi, porque da descendência de Davi, que é da linhagem de Abraão, viria o Cristo. E depois Jesus vem e nasce de José e Maria. Obviamente José é só o patriarca ali social da aliança, do pacto ali com Jesus, mas são da descendência de Davi, tanto José quanto Maria. E agora o ente gerado no ventre dela é aquele prometido Messias, e Paulo vai explicando isso nas suas cartas, especialmente na carta aos Efésios, que agora não tem mais judeu e grego, gentio, mas em Cristo, seja o judeu ou seja o gentio que crê em Cristo como seu Salvador, ele é da igreja desde os tempos antigos. Ele é da descendência de Abraão, ele faz parte da família da fé. Então a igreja é esse grande mistério. E Paulo aqui está orientando Timóteo como ele deveria cuidar da igreja, tratar a igreja, entender a igreja e como nós devemos entender a igreja. Hoje tem muitas pessoas que querem confiar em Deus, crer em Deus, ter um relacionamento com Deus, mas não querem um relacionamento com a igreja. Cresce aí o número dos chamados desigrejados, não é? Não quer um relacionamento com a igreja. Como se fosse possível fazer parte do corpo de Cristo estando fora da igreja. Fora da igreja não tem relacionamento com Deus na pessoa de Cristo e está fora da comunidade da aliança. Então a igreja tem um papel muito importante no mundo. E aqui Paulo está dizendo que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Isso quer dizer que se Deus tirasse a igreja do mundo, o mundo perderia o referencial da verdade. Você pode observar que as grandes lutas que se tem na política, na sociedade, na teologia, a igreja é sempre a guardiã
da palavra de Deus, sempre é guardiã da verdade. E não é a igreja que gerou a palavra de Deus, é a palavra de Deus que gera a igreja. A igreja, ela é aquilo que a palavra de Deus ensina que ela é. Ela não é aquilo que eu penso, ela não é aquilo que você pensa, ela é o que a palavra de Deus ensina, nos revela sobre a igreja. E Paulo está dizendo aqui que aquela igreja que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo está dizendo aqui agora que ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, o corpo dos apóstolos, Jesus então confia a eles a pregação e disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar? É acolher na igreja, no corpo de Cristo. Uma certa feita, um jovem rico chegou para Jesus e perguntou assim: o que devo fazer para eu herdar a vida eterna, fazer parte do reino de Deus, do reino dos céus, que agora ganha o nome aqui de igreja? Então, Jesus disse assim: olha, você vai, vende o que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Aquele homem saiu triste. Um outro chegou para ele e falou assim: olha, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho do teu próximo, não cobiçar a casa do próximo. Eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus então vira para ele e fala assim: vejo que não estás longe do reino dos céus. Aquele moço saiu triste da presença de Jesus. E por que ele saiu triste? Porque o que Jesus disse para ele sair triste? Você faz essas coisas, é um bom religioso, então eu vejo que você não está longe do reino dos céus. Ele entendeu o que Jesus falou com ele. Não está longe, mas está fora do reino dos céus. Qual a diferença de estar longe ou perto se você estiver fora do reino dos céus? Não, eu simpatizo com a igreja, eu só não quero compromisso com o corpo de Cristo, a igreja visível, aqueles que são identificados como testemunhos de Cristo sobre a face da terra. Eu quero ser aquela pessoa que teme a Deus, mas não quero compromisso com a igreja. Então Jesus poderia virar para você: vejo que não estás longe do reino dos céus. O problema é que está fora dele. E tanto faz estar longe ou perto, para quem está fora do reino, ele está fora do reino dos céus. Então, quando nós vamos falar da igreja e olhar para a igreja batizando, ide, prega e batiza, acolha na igreja aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. É a forma de nós acolhermos no corpo de Cristo, é a forma de nós colocarmos aquela pessoa como parte agora da família da fé, como parte do corpo de Cristo. Como disse Paulo aos Efésios: agora não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, tendo Cristo Jesus como cabeça da igreja, como cabeça único da igreja. A igreja não tem duas cabeças, é só uma, e essa cabeça é Cristo. Então, nós vemos que fazer parte da igreja de Deus não é pouca coisa. É aquilo de mais precioso que nós podemos fazer, é fazer parte da igreja de Cristo, ser contados entre aqueles a quem o reino dos céus estendeu as suas tendas. Olha, nós estamos falando dessa preciosidade de ser igreja. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição,
E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Uma alegria poder levar a palavra de Deus até você nesta manhã, tá bom? E hoje nós estamos falando sobre igreja, a importância de você fazer parte da igreja de Cristo, não apenas ter o temor de Deus no coração, não apenas dizer que acredita em Deus, mas fazer parte da igreja de Cristo. Todos aqueles que são alcançados pela graça do Evangelho, eles são também congregados a uma igreja e fazem parte do corpo de Cristo sobre a face da terra. Jesus, ele no seu ministério, ele disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E se ele estabeleceu a igreja como aqueles que confessam o seu nome e se tornam parte do seu rebanho, então não dá para você dizer que confessa a Cristo, mas não quer compromisso com a igreja de Cristo. Paulo está dizendo aqui a Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. É como dizer o seguinte: se Deus tirasse hoje a igreja do mundo, o mundo perderia o referencial da verdade. Muitas das vezes o mundo quer que a igreja adere a ele, as suas regras, as suas ideologias, as suas bandeiras morais, espirituais, sociais. E a igreja não adere a essas bandeiras do mundo. Por quê? Porque a igreja é a igreja. Ela não pode aderir a essas bandeiras do mundo. Pelo contrário, ela é o contraponto dessas bandeiras. Ela é coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja que quer manter-se igreja de Cristo, ela não cede a essas pressões. Ela tem o seu protocolo, ela tem a sua direção, ela tem a Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé e de prática. E quando a palavra de Deus confronta os pecados de uma sociedade e a sociedade se revolta contra a igreja, é mais do que compreensível. A igreja está no papel dela, na função dela. E por isso que precisamos de conhecer a liturgia da função da igreja. E pertencer à igreja de Cristo é tomar uma posição diante dessas bandeiras que são tão preciosas para o mundo e tão desprezadas, obviamente, pela igreja. Porque a igreja tem a sua identidade própria. Ela vive no mundo, mas não faz parte do mundo. A igreja alguém comparou como um barco navegando pelo mar. O barco está nas águas, mas as águas não podem entrar dentro do barco, porque senão pode afundar este barco. Assim é a igreja neste mundo. A igreja adentra o mundo, mas o mundo não pode adentrar a igreja. É por isso que Paulo está dizendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O reino de Cristo é o reino da verdade. Jesus, no interrogatório dele, lá por Pilatos, ele disse o seguinte: eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Como se a verdade fosse um conceito filosófico, um conceito substrato, subjetivo, como se a verdade fosse assim, cada um tem a sua, né? Então Jesus não relativizou a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O reino de Cristo é o reino da verdade. É por isso que nós assustamos quando algumas pessoas começam a negociar a verdade do reino de Deus para conquistar o mundo, né? Agora a onda, agora os bebês reborn, né? Então você observa que é
é uma loucura, é uma ilusão. E a idolatria sempre foi uma ilusão, a idolatria do nosso coração, a idolatria de adoração de ídolos. Por isso que a palavra ídolos na Bíblia quer dizer ilusão. Quando você cria ao seu coração um ídolo, você criou uma ilusão para o seu coração e você fugiu do reino de Cristo, que é o reino da verdade. E por isso que Paulo está dizendo aqui, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela é a propagadora do reino de Cristo, o reino da verdade neste mundo. E Paulo então vai dizer assim, olha, grande é o mistério da piedade. O mistério que Paulo fala que ficou oculto nos tempos antigos e agora foi revelado na manifestação de Cristo, foi também a manifestação da graça de Deus. E interessante que a palavra ali é oikomonos, que quer dizer, ou de onde vem a palavra economia, não é? Que quer dizer o seguinte, isso aqui é da economia divina. Isso aqui não é um projeto humano, isso aqui é do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da economia de Deus. É o mistério da piedade. Quando agora a rejeição dos judeus, a conversão dos gentios, a morte e a ressurreição de Cristo, o reino eterno de Cristo, é o reino da verdade, ele se estabelece no coração daquele que crê em Cristo como seu Salvador, e o reino da verdade vem fazer parte da sua vida, da sua história. Então, este mistério da piedade que Paulo está falando aqui, que a igreja é a propagadora dele, aquela que é coluna e baluarte da verdade, ela está inarredável neste mundo, na proclamação da palavra, na proclamação do evangelho. Então Paulo está dizendo assim, o mistério da piedade, ele é cantado assim, aquele que foi manifestado na carne. O mistério da piedade é Cristo. Ele foi manifestado na carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele então foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, e aqui é preciosíssimo porque é ele o justificador das nossas vidas. Quando a Bíblia diz lá, o justo viverá pela fé, então observa que é diferente de dizer o justo viverá pelas suas obras ou pela sua fidelidade. Não, é pela fé na fidelidade de Cristo. Então, justificado em espírito, contemplado por anjos. O ministério de Cristo é aquele que os anjos contemplaram e admiraram e tributaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então ele é contemplado por anjos, assistido por anjos, e os anjos também receberam esta revelação de Deus. Ela estava oculta em Deus e revelada agora aos principados e potestades, tanto aos anjos quanto aos demônios. Esta manifestação da graça de Deus, o mistério da piedade, pregado entre os gentios, porque nós somos os gentios que temos recebido este evangelho da graça de Deus, crido no mundo. Assim que Cristo é recebido no coração de uma pessoa que crê nele como seu Salvador, ele é crido no mundo e ele foi recebido na glória, está à direita de Deus Pai, onde ele vive e reina pelos séculos dos séculos e voltará em glória buscar a sua igreja. Então a igreja é a grande propagadora desta verdade. Grande é este mistério da piedade, e a igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela é a propagadora deste mistério. Por isso que fazer parte da igreja de Deus não é uma coisa qualquer. Fazer parte da igreja de Deus é o maior privilégio que um homem ou uma mulher pode ter neste mundo. Você faz parte da igreja de Cristo, ou você só teme a Deus, segue de longe, não quer compromisso com a igreja, quer viver como um desigrejado? Esqueça isso, porque no dia de Cristo essas coisas não prevalecerão. Se você quer fazer um compromisso com Deus, você precisa fazer parte da igreja de Cristo,
sobre a face da terra. E que Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Nós vamos orar por você e pela sua família. E deixar o convite para você fazer parte da Igreja de Cristo. Procure uma igreja perto da sua casa, vai congregar com os irmãos, participar da comunhão dos santos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós agradecemos porque a Tua igreja é coluna e baluarte da verdade, foi colocada neste mundo para dar o testemunho da verdade, o testemunho de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado por este momento quando podemos meditar na Tua palavra. E eu oro por aqueles que nos assistem e nos ouvem, para que o Senhor não deixe criar no coração de nenhum deles esta ideia de que pode seguir ao Senhor de longe, sem comprometer com o Teu reino, com a Tua igreja sobre a face da terra. Tira do coração esta ilusão e enche o coração do reino de Cristo, que é o reino da verdade. Assim nós oramos com gratidão e louvor e colocamos este telespectador na Tua presença agora, e que a fé salvadora em Cristo Jesus seja aplicada a ele pelo Teu Santo Espírito. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.